Nós temos olhado, comigo você tem olhado a vida de Abraão, e nós ficamos impressionados e temos ficado impressionados com a sua história, claro. E conhecer Abraão, para mim, e eu espero que isso aconteça no seu coração, porque esse é o plano de Deus, cria um desejo de viver experiências, as mesmas experiências espirituais que ele viveu, viver coisas novas que ele tem para nós. E é esse o objetivo, quando fala que ele é o homem que foi, conta a história que contou sobre ele, é para isso mexer com o seu coração de tal forma que você fale, isso é possível. Ele está dizendo, olhem para esses homens da fé, os heróis da fé, dizendo, eles devem ser as pessoas dizendo para você, sim, vá, caminhe na sua fé, não desista, porque nós também experimentamos e você pode experimentar. Então Abraão é um homem dizendo assim para você, como num grande estádio, e você na sua maratona, correndo com Cristo e dizendo, vai, não desanima. Então eu espero que você olhe e veja desta forma. Mas como é que foi que tudo começou na vida de Abraão? Né? A gente fica pensando, nossa, um homem especial demais, tão grande, o que é? O que será que houve para ele entrar nessa caminhada tão especial que ele foi, nessa empolgante e sobrenatural com Deus? Interessante que não é Abraão quem faz isto, como acontece conosco hoje. Foi Deus que tomou a iniciativa de ir na direção de Abraão e dizer para eles, olha, para ele eu tenho uma nova perspectiva, eu tenho novos planos para a sua vida, eu tenho um novo sonho para você. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem planos, você vislumbra a sua vida, você olha para frente, mas eu tenho algo muito maior que isso, melhor para você. Então é Deus que se apresenta dizendo, eu tenho um convite, eu tenho um plano espetacular para você, eu quero te abençoar de um jeito que você não pode imaginar. Só você confiar e você obedecer e eu vou revelar a você. Nossa caminhada com Jesus, você e eu começamos uma caminhada com Jesus, e Jesus fala a mesma coisa para você e para mim, através de Abraão. Nós começamos, não é diferente. Deus tomou a iniciativa de ir na sua direção. Se fosse por mim, se fosse por você, nós não iríamos. A Bíblia já diz isso. Deus diz que olhou do céu, não havia um justo, não havia sequer um. Você já viu que ele tinha destruído a terra, porque a perversidade, a maldade e a distância e o desinteresse do homem por Deus era grande. Então ele olha, não vê um justo sequer. Então ele não olha para você e para mim, quando ele olha para a humanidade, dizendo, puxa, que humanidade, eu preciso fazer alguma coisa, eles são muito bons, eles me querem, eles me buscam, eu vou lá. Não, na verdade ele diz, eu vou enviar o meu filho para essa humanidade perdida, corrompida, que não tem Deus, que não vê, que vive em trevas. Vou enviar meu filho para mostrar e ser a luz, para morrer, para sofrer, para que eles possam entender que eles também têm a Canaã deles, para saírem do seu Egito, passarem pelo seu deserto, mas viverem em prol da Canaã e buscarem sua vida, que a nossa nova Canaã é a eternidade, a vida eterna que Jesus tem, que nós já experimentamos aqui, e vamos viver eternamente no novo céu e a nova terra que Jesus tem para nós. Então Abraão teve uma caminhada espetacular com Deus, da mesma forma que eu e você podemos e devemos ter, sobrenatural, nossa vida precisa ser sobrenatural e empolgante com Jesus hoje. Amém, irmãos? Diga assim, eu quero, Jesus, viver uma vida sobrenatural e empolgante todos os dias. Oh, Jesus, nos ajuda. Ajuda-nos. Porque eu acho que não é isso que nós vivemos algumas vezes, certo? Como é que está a sua vida? Ih, irmão, né? Não é assim? Como é que estão os negócios? Ai, pastor, nem pergunta. E a família? Ih, piorou. Não é assim? Mas cadê a vida abundante? Cadê a vida empolgante? Cadê a vida maravilhosa que Jesus disse que conquistaria para nós? O que aconteceu com a gente? Aí você pode dizer, pastor, falar de Abraão, Abraão foi um grande homem, por isso que ele é tudo que ele é. Foi chamado de pai da fé, o próprio Deus o chamou de seu amigo, você já pensou nisto? Depois de várias coisas do relacionamento com Deus e Abraão na sua caminhada, ele diz, ele estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, e esses 3 que representavam Deus, que estavam ali, que eram anjos, param antes de ir e voltam e falam assim, eu vou esconder do meu amigo o que eu vou fazer? Ô irmão, irmã, você já pensou Deus fazer essa pergunta para você? Imagina Deus, Israel, eu estou para fazer algumas coisas em Londrina, mas não vou fazer antes de sentar com você e perguntar, e te falar o que eu vou fazer.
Hã? Põe o seu nome aí. Ele disse, eu vou esconder do meu amigo. Então você fala, então é porque ele era amigo de Deus, ele é um dos maiores heróis da fé. Mas eu, quem eu sou? O que será que eu posso viver? O que você e eu podemos? Eu quero começar dizendo o seguinte, Abraão não foi escolhido por Deus porque era uma pessoa perfeita. Vamos falar juntos? Abraão não foi escolhido por Deus porque era uma pessoa perfeita. Há um comentário na Bíblia Esperança que diz assim, que Deus o chamou por liberdade e graça. Não é por causa de quem ele era, Deus era livre para escolher quem ele quisesse. E na sua liberdade ele o escolheu. Na sua graça, ele disse não porque Abraão tivesse ou pertencesse a uma categoria especial e que ele em termos morais e religiosos fosse um homem perfeito. E eu vou afirmar isso com base na Bíblia. Josué 24, 2, 3 diz isso. Tá? Você, hoje é tão bom ter o telão, né? Mas sabe o que a gente vira? Preguiçoso na Bíblia e preguiçoso em memorizar as coisas. Então, em nome de Jesus, não use essa desculpa para dizer, o pastor usa telão, irmão. O que impede você ter sua Bíblia aí? Pega ela aí, usa ela aí, abra ela aí. Eu só ponho naquela tradução ali para ficar fácil para todos entendermos, ser mais rápido. Mas tenha a sua Bíblia, irmão, traga ela, leia em casa, leia sempre. Josué 24, 2 e 3 diz assim, Josué, vamos ler juntos? Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, e veja lá, e prestavam culto a outros deuses. Essa é a história de Abraão, essa é a família de Abraão. E o que Deus faz? O versículo 3 diz assim, mas eu tirei Abraão, o seu pai Abraão, da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Então, uma grande maioria, e você, e Satanás quer isto, e o sistema montado dele neste mundo, é tão complexo exatamente para destruir a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Nós caímos nessa mentira de acreditar que nós não podemos, nós não acreditamos que podemos viver, né? Eu vou inverter aqui, nós não acreditamos que podemos viver uma vida sobrenatural, uma vida mais profunda, a vida abundante que Jesus tem, a vida que os heróis da fé viveram. Fala a verdade, toda vez que eu olhar para eles, nossa, que homem abençoado. Eu já vi pessoas relatarem, fazer uma lista de tudo que é positivo do homem, dos heróis da fé. Eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter não sei o que, faz uma lista. Você já viu isso, tem até música, tem palavra e todo mundo, que delícia. Aí você cria um superpower, né? Um homem super poderoso, um superman espiritual, e você fala, não consigo. Esse é o grande problema. E Jesus, e a palavra de Deus não esconde nada. Você pode ver que mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez a maior barbaridade que eu e você fulminaríamos ele. Não colocaríamos ele no nosso círculo de amigos por causa do que ele fez. Mas Deus diz, um homem segundo o meu coração. Então, Deus nunca escondeu as barbaridades e os erros da humanidade e desses heróis da fé, exatamente para dizer que eu e você podemos viver essa vida profunda, sobrenatural, espontânea, maravilhosa, que Ele tem para cada um de nós. Achamos que só eles, aqueles homens e mulheres, os homens da Bíblia, esquecendo que eles eram como você e eu. Então eles não pertenciam, e no caso de Abraão não pertenciam a uma categoria especial, não era um super-homem, moral e religioso, ele era um homem comum. Tiago fala desses grandes homens, né, e fala de um deles que é o profeta Elias, que se você não conhece a história, depois leia sobre ele. Ele dá uma noção do que esses homens, como eram esses grandes homens da Bíblia. E ele diz assim em Tiago 5,17, Elias era humano como nós e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e você conhece a história de Elias. Ele é o homem que ele enfrenta 400 profetas. 400 profetas. Então, Deus o orientou, é o homem que ora, manda o rapaz, e muitas vezes, né, depois da seca, vai lá e ora, Senhor, tem que chover, tem que chover. Aí quando ele vê de longe, diz que uma nuvem do tamanho de uma mão, depois de 3 anos e meio, tamanho de uma mão, tá? Não é mamão, tá? De uma mão, quando ele vê daquele tamanho, ele diz, corre, porque lá vem a chuva. Homem de fé. E depois ele ora, manda as pessoas jogarem manda os profetas clamarem o seu Deus, 400 profetas não conseguem nada,
porque eles tinham que orar e fazer fogo do céu vir no altar e queimar o sacrifício. Aí na vez dele, ele sozinho enfrenta os 400 e manda, joga muita água sobre esse altar. Você conhece. Jogou água e mais água. Mais um pouco. Depois ora ao Senhor. E o fogo do céu veio e queimou, no meio de toda a água, queimou todo aquele, dizendo assim, eu estou com ele, Deus, é poderoso, é o único Deus, e queimou e recebeu aquele sacrifício para ele. Mas ele diz assim, tem um texto, tem uma tradução que diz que, ao invés de dizer que ele era humano, como a gente, diz que Elias era um homem que tinha as mesmas paixões que você e eu temos. Essa é a maneira que a palavra de Deus diz. E se você vê o homem que enfrenta 400 profetas, é o homem que a mulher manda um recado para ele, olha, eu vou te encontrar, depois que ele matou os profetas dela, uma mulher, eu vou te encontrar e não vou cessar até que eu não te encontre e te mate. Aí você encontra esse grande homem poderoso, escondido numa caverna e pedindo, eu quero morrer. Quero morrer porque eu estou sozinho, estou doente e Deus teve que alimentá-lo. O que Deus está dizendo com isso? O que está mostrando? Homens e mulheres do mesmo jeito e que passaram e passam pelas coisas que nós passamos, as mesmas. E nesse texto de Tiago, mais à frente, diz assim, ele está usando a vida de Elias, o exemplo de Elias, então ele compara Elias conosco, mas ele também nos compara com Elias, porque ele diz assim, a oração de um justo, ele diz, de uma pessoa obediente a Deus, tem muito poder. Aí ele pega o exemplo de Elias e diz, ele passava pelas mesmas coisas que nós passamos, e diz, e nós podemos também fazer as mesmas coisas que ele fez, porque ele diz, um homem obediente a Deus tem muito poder a sua oração, a oração de um justo. Irmãos, quando eu digo para você está reunido na sua casa, em oração, você tem um grupo reunido, eu tenho lembrado os irmãos, e não importa o número, ele diz que acima de 2 pessoas, se você estiver reunido, a igreja de Jesus está ali, amém, irmãos? Ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, todas as conversas que eu estou tendo, 2 ou 3, no meu escritório eu estou falando, Jesus, eu te convido a sentar conosco aqui e nos ajudar nesta conversa agora. Entende? Só que é mais que isso, onde ele está presente, ele quer agir. E está dizendo o seguinte, que lá na simplicidade, se você invocar e for obediente a Deus, ele diz, a eternidade está à sua disposição para agir na sua casa, naquele grupo, e fazer o milagre de Deus como ele tem feito. Amém, irmãos? Eu quero que você leia comigo esta frase. Diga assim comigo, homens e mulheres usados poderosamente nas mãos de Deus, foram pessoas comuns, como eu e você, porém, sensíveis e obedientes à voz de Deus. Essa é a grande diferença. Então, Abraão, Elias, qualquer outra pessoa que você verificar, mas estamos falando da vida de Abraão, não era um homem perfeito, nem foi chamado por isso. E Jesus disse aos seus discípulos, olha, aqueles que creem no meu nome, farão não só isso que eu fiz, olha o que Jesus disse, mas farão o quê? Obras ainda maiores que esta. Que obras? Como é que eu, ser humano, finito, como sou, você e eu, podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez? Mas ele disse isso, é a palavra dele, esperando que você e eu vivamos essa vida profunda. Então a palavra de Deus para você nesta manhã e para mim, para cada um de nós é, pare de esconder atrás dos seus defeitos e das suas desculpas, que é o que nós fazemos. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção lendo a vida dele é exatamente isso, é o que nós fazemos. Conversando com pessoas, nós estamos querendo a solução de algumas coisas e nós focamos a nossa atenção em algumas coisas que a gente não pode fazer nada. Por isso que alguns invocam o diabo, dizendo, foi o diabo que fez. Aí você vai fazer o quê? Não fui eu. E nós o tempo todo estamos arrumando desculpas e justificativas para que a gente não vá numa vida mais profunda e experimente tudo que Deus tem para nós. Deus planejou usar a sua vida poderosamente nas mãos dele. E acabou. É isso, amém, irmãos? Amém. Deus não te convidou e não te chamou para outra coisa. Ele falou, eu os tiro do mundo e os envio para o mundo. Ele diz, todo o poder me foi dado. Você e eu somos enviados para esse mundo para viver uma vida em que a nossa vida as pessoas possam olhar e dizer, eu quero esse Jesus. Eu desejo esse Jesus.
Eu quero viver a vida, essa vida que tem. Eu quero ter um casamento assim. Eu quero ser um pai assim. Eu quero ser um marido assim. Eu quero ser um patrão assim. Eu quero ser um aluno assim. Eu quero ser um profissional assim. Sabe o que está acontecendo com o Rodrigo nesse momento no Japão? O Rodrigo, conversando com ele, ele vai mandar um testemunho. Fiz uma conferência de vídeo com eles. Ele estava contando para mim que ele começou a trabalhar na empresa, aquela NGK de velas, né? Fugiu aqui, ia falar bateria, NGK Velas. E ele então começa com aquele boné, um boné, que é o boné de aprendiz, e ele está trabalhando lá como aprendiz. Enquanto ele estava trabalhando como aprendiz, tem 9, se não me engano, 9 outras pessoas que já estão há mais tempo e experientes, esperando liderança. E aí o seu chefe chega para ele e falou assim, esses vão preencher esses papéis, eu quero que você preencha esse. Aí ele pegou e falou, mas é diferente, tem umas coisas aqui, parece coisa de líder. Não, preencha. Então ele tá. De novo tinha mais coisas, falou, mas como é que eu vou responder essas coisas aqui? Eu nem sei direito. Bom, final da coisa. Dentro de poucos dias o seu chefe se mudou para outro setor e ele assumiu a liderança daquele setor onde ele está, já. Mas antes dele assumir, ele já estava liderando. Lembra de José? Lembra de José? Maravilhoso. Uma pessoa mudou de outro departamento, veio para o departamento que ele estava, para o setor que ele estava, chorando e pedindo ajuda. Ele orou e apresentou Jesus para ela, antes disso. Então, pessoas estão sendo ajudadas, pessoas começaram a procurar. E exatamente isso, eu falei, eu creio. Estou falando para os pais que estão conversando comigo. Seu filho nasceu para liderar, seu filho e sua filha. Seu filho e sua filha trabalhem com isso, não aceite menos que isto. É por causa de falta de líderes, de pessoas que são comprometidos com a verdade, com a santidade, que nós estamos precisando orar nesse momento pelo nosso país, de tanta corrupção, de tanta gente sem caráter, em todos os lugares. Não é só lá, em todos os lugares. Mas de onde? De dentro de uma casa, que começou com mentirinhas, com coisinhas pequenininhas. E quando Deus diz assim, eu tenho mais para a sua vida, eu te chamo para uma vida mais profunda. 2 Pedro diz assim, o poder de Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver a vida que agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém. Não te falta nada, não me falta nada. Tudo o que precisamos, o poder que ressuscitou a Jesus, o poder que ele, depois de ressuscitado, diz, todo o poder do universo está nas minhas mãos. Ele diz, eu dou autoridade a vocês, eu envio vocês. Nós não podemos viver a vida de outro jeito. Cada lugar que irmos, as pessoas têm que ver Jesus na sua vida, na minha vida. Não podemos viver de outro jeito. Jesus nos chamou para isso. Abraão não foi escolhido por ser perfeito. Ele era um homem comum como eu e você. E Jesus te fala, você pode viver assim também. Amém? Na caminhada do desconhecido e do sobrenatural, que é o que estou falando hoje, Abraão não teria se tornado o homem que se tornou se tivesse dito não para Deus. Vamos falar juntos? Abraão não teria se tornado o homem que se tornou se tivesse dito não para Deus. Nós sabemos o quanto custou o sim de Abraão. Porque o sim de Abraão significa que ele tinha que deixar uma vida que ele tinha construído, uma vida estável, confortável, uma vida segura, e para atender o que Deus estava dizendo. E foi esse sim que ele disse para Deus, que o tornou no homem que ele foi, e que ele é para nós. Pegando alguns adjetivos dele, diz assim, era um homem famoso, poderoso, rico, pai de uma grande nação, pai da fé, amigo de Deus. O próprio Deus é quem disse, não foi um profeta que disse, olha, ele parecia que era amigo de Deus. Deus diz assim, meu amigo, eu não me envergonho de chamá-lo de meu amigo. E ele diz, e nele, mais ainda diz, em todas as nações da terra foram abençoadas, inclusive a nação brasileira, na cidade de Londrina, que estamos agora, somos abençoados pela vida de Abraão. Amém, irmãos? Por causa do sim dele para Deus. Não por ser homem perfeito, mas por ser obediente, entender Deus e conhecer a Deus. Gênesis 12, 1-5 diz assim, depois da morte de Terá, Deus disse a Abraão, deixa a sua terra, olha o sim dele e os seus parentes, vá para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Vamos falar? Vamos falar juntos? Senão sua mente vai para outros lugares. Vamos lá? Vá para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Versículo 2, faça isso bem forte, e eu farei de você o pai de uma grande nação. Veja só, faça isso e eu farei. Faça isso e eu farei.
Vamos juntos? Abençoarei você, farei que o seu nome fique famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que abençoarem você, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E diz, o mundo inteiro será abençoado por sua causa. Você foi abençoado por causa de Abraão? Amém? É para isso que Jesus te chama. Versículo 4 diz assim, vamos ler bem forte. Abraão obedeceu ao Senhor e partiu. E ele estava com 75 anos quando começou a sua viagem. Pior de tudo, sabe o que é? Eu estou falando que estou fazendo um plano para 10 anos, para começar a trabalhar a aposentadoria e pôr novos pastores, porque eu preciso, né? Preparando vocês aqui e aquilo que Deus está fazendo. Mas eu não estou planejando parar porque eu não posso. Vocês entenderam? Diz que pastor tem que implodir, ele não cai, ele implode. A gente tem que implodir no púlpito. Tem que implodir no púlpito. Essa doeu, hein? Né? Não precisava ser agora. Já. Né? Implodir. Porque eu estou falando e enquanto estou falando, dando tchau para vocês, que Deus está me levando. Então a gente não pode parar. Com 75 anos, ele viveu muitos anos depois ainda. De tudo que Deus fez na vida dele. 75 ele começou essa caminhada de aventura. Amém, irmãos? Jesus está dizendo assim, começa uma caminhada de aventura comigo. Creia nisto. Ele obedeceu e partiu, porque ele disse sim. Amém? Ele disse sim. Então Abraão tinha duas coisas que eu vejo aqui. Primeiro, ele tinha sensibilidade para ouvir Deus. Ele não era perfeito, mas quando Deus falou, ele fez, opa, eu vou fazer isto, eu quero isto, quero ouvir isto. Ele não ignorou. Como fez Moisés, de não ignorar a sarça ardente. Opa, tem algo especial que eu quero ouvir. E ele tinha também prontidão para atender aquilo que Deus estava falando. Então Abraão foi sensível para ouvir a voz de Deus. Jesus, em muitas vezes seus ensinos, ele diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala assim porque nem todos têm a sensibilidade de ouvir, de entender aquilo que ele está falando. Então, quando eu olhei sobre esse ouvir, é chamado de ouvidos de pessoas obstinadas, pessoas que fazem aquilo que elas querem, seguem os seus planos, que ouvem aquilo que elas querem ouvir, são seletivas na sua vida. Ouvidos que também desprezam a voz de Deus. Não tem problema, não preciso fazer isto. É isso que nós fazemos com Deus. Ou ouvidos que não têm prazer. Seguir a Deus é tão complicado, o pastor sabe ler a Bíblia, eu prefiro assistir televisão. Não é? Aí na televisão a gente fica 2, 3 horas. Na Bíblia, 5 minutos deu sono, deu cansaço. E Jesus tem que nos curar disto. Entende? Por isso ele diz, quem tem ouvido. Ele terminava, quando ele falou da parábola do semeador, falando das reações do coração, que são 4 tipos de coração. Ele no final diz, depois ele encerra dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se alguém tem desejo profundo de entender o que eu acabei de falar, então ouça. Aplique isso na sua vida. Então, Abraão tinha esses ouvidos quando Deus falou. Abraão foi pronto, quando eu estou dizendo que ele foi pronto para atender, porque qual é o grande problema nosso hoje? As nossas desculpas. Pastor, sabe, agora não vai dar, mas depois eu faço. Mas eu tenho uma viagem. Mas é que eu não tenho muito dinheiro ainda. A hora que eu me aposentar, sabe? E nós vamos falando, a minha família tem tanta coisa, a minha empresa, a minha vida é tão ocupada. Depois, a gente vai fazendo isto. Veja, você lembra que Jesus chamou os discípulos? Nos 12, cada vez que ele chamou, diz que eles falaram assim, espera um pouquinho que eu vou lavar a rede e vou passar. Nada. Diz que eles jogaram o que estava na mão e deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas Jesus dá 2 exemplos aqui, nisso que eu vou ler agora, que é Lucas 9, 59 a 62. Que ele diz assim, outra vez quando Jesus fez convite, convidou um homem para acompanhá-lo e ser seu discípulo. Está lá. Diz o quê? O homem concordou. Os 2 concordaram. O homem concordou, porém queria esperar. Pastor, a hora que meu pai morrer, aí eu te sigo. E quando Jesus diz assim, deixa os mortos enterrarem os mortos, aí você fala, o que Jesus está dizendo? Nessa tradução aqui fica mais claro. Diz assim, Jesus respondeu, deixe aqueles que não têm vida eterna, em outras palavras, aqueles seus irmãos, que eu não chamei,
e que eles também não têm nenhum interesse por mim, deixe que eles cuidem de seu pai. Ele falou, mas eu te chamei, então o seu dever é vir e pregar a vinda do reino de Deus ao mundo todo. Esse é meu convite para você, entende? Mas ele disse, deixa eu fazer isso primeiro. O outro, ele diz, ainda outro disse, sim, Senhor. Também disse sim, eu irei. Sabe aqueles, não, eu vou. Só tem uma coisinha. Só uma coisinha só. Né? Ele disse assim, deixa primeiro eu pedir permissão nas pessoas da minha casa. Se eles concordarem, eu vou. Jesus, não serve. Não serve. Porque ele responde assim, mas Jesus lhe disse, todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Quando uma pessoa diz que é chamado de Deus, uma das coisas que eu tenho trabalhado hoje é para saber se ele é, nos que eu trabalho, se ele é uma pessoa vocacionada, de tempo integral ou tempo parcial. E os pastores que são chamados para deixar tudo, porque tem gente que pode trabalhar, e nós tivemos pastores assim, na sua profissão ainda ele ajuda o reino, e essas pessoas que são de tempo integral, é a mesma coisa, quem vai para a guerra não fica preocupado com as coisas do dia a dia, ele está lá preocupado, envolvido na obra. Quantos nossos que novos, não, eu só arrumei um emprego, pastor, só para dar uma forcinha a mais, eu não quero ser peso para a igreja. E nós vimos como eles se perderam, porque foi falta de confiança, falta de entregar-se completamente. E Jesus está dizendo, se eu chamei, você morreu para outra vida, você esquece tudo, é o que ele está dizendo aqui para ele. Não, mas deixa eu fazer isso primeiro. Então, quantas desculpas nós damos para os nossos pecados? Não, eu não venci porque isso aqui é difícil demais, está impregnado, sabe? Ou quantas desculpas para os nossos vícios? Vícios, o senhor sabe, pastor, não é fácil. Desculpas para os nossos hábitos, maus hábitos que desenvolvemos ao longo da vida e sempre arrumamos uma justificativa para ele. Quantas desculpas para o nosso fracasso. Eu tentei, sabe, eu fracassei, mas o senhor sabe, a vida, o nosso país também é difícil, tudo é complicado, o senhor sabe como é que é, então eu fracassei, mas e nós estamos assim. Hebreus nos dá uma advertência para você e para mim quanto a essas desculpas que nós damos para Deus quando Ele fala conosco. Hebreus 3,15, leia comigo, diz assim, mas o tempo é agora. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus falando a vocês, não endureçam os seus corações contra Ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra Ele no deserto. Então, agora nós estamos falando do povo de Israel, está falando do Israel espiritual que somos eu e você, todas as nações, todos aqueles, dizendo assim, é possível que a gente caia no mesmo erro, no nosso dia a dia, de viver essa incredulidade, e Deus está falando, e o meu coração é rebelde, resistente, sem interesse para a voz de Deus, por isso nós vivemos uma vida espiritual medíocre, uma vida que não faz diferença, de uma boa religiosidade, que todo mundo pode dizer que você é um cara legal, joia para viver, que a sua vida está dando tudo certo, contudo o reino de Deus e a santidade de Deus, a sua vida não cria impacto, não muda a vida de ninguém. É perigoso que as pessoas dizem, mas só que ser um crente, a vida dele é legalzinha, mas ser um crente daquele jeito eu não quero ser. Cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus ouvidos espirituais. Ele está dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Cuidado com o seu desejo por Deus. Como é que está? Você tem desejo para todas as outras coisas? Você tem prazer em um monte de coisa? Quando fala de vir para a igreja, sabe uma coisa que me dói demais o coração? Que se eu marcasse 9 horas, vocês iam chegar 9h30. Se eu marco 10, vocês chegam 10h30. Se eu marcar 11, vocês chegam 11h30. Que vergonha, que vergonha, porque para chegar para Deus a gente vai de meia boca. Aí nós começamos aqui, 2, 3 músicas, depois aí os irmãos vão chegando, o visitante chega primeiro. Nós colocamos todo tipo de prioridade, mas Deus não é. E depois a gente não sabe porque a vida virou uma bagunça. Em nome de Jesus, irmãos, como é que está o seu coração? Como é que está o seu ouvido espiritual? Como é que está o seu desejo? Abraão disse sim para Deus, porque ele estava pronto para ouvir, e ele estava pronto para fazer aquilo que Deus pediu para ele. Era um pedido particular. A palavra de Deus diz assim, o tempo é agora. Amém? Avalie a sensibilidade do seu coração, do seu ouvido, avalie a sensibilidade do seu ouvido, e avalie a prontidão do seu coração para aquilo que Deus está pedindo a você.
O que é que Deus está falando agora para você? O que Deus tem pedido a você, que você não tem dito, não tem respondido a Ele, que você tem dado desculpas. Não dê desculpas, não protele, não deixe para depois. Fale com Deus e peça que Ele age na sua vida. Último, na caminhada do desconhecido e do sobrenatural, Abraão não teria sido a bênção que foi se tivesse permanecido na sua tenda. Vamos falar juntos? Abraão não teria sido a bênção que foi se tivesse permanecido na sua tenda. Então imagina Abraão dizendo assim, bem, eu já disse sim para Deus quando Ele me chamou lá da minha parentela, né? Lembra que lá é a casa, eu estou falando da tenda agora no deserto e nas suas caminhadas. Então ele disse, eu já respondi a Deus, eu já abandonei tudo por causa de Deus, já estou vivendo no propósito de Deus, a vontade de Deus, então agora está tudo bem. Já cheguei lá, já cheguei lá. Aí vem Deus para Abraão e diz, Abraão, eu tenho muito mais para você. Abraão, você ainda não viu nada. Abraão, isso é só o começo, Abraão. Eu tenho mais. Então, ele em casa, na sua terra, parentela, então aquela foi a sua primeira entrega para Deus. E agora na peregrinação, nas suas tendas levantadas, depois desmontadas e remontadas, Deus pede outras entregas a ele para que ele faça. Deus tem mais coisas para ele. Então ele já havia ouvido a voz de Deus, ele tinha obedecido, deixado tudo, e agora ele está chegando num estágio na sua vida que eu imagino que ele está dizendo assim, confortável, está tudo bem, está tudo funcionando, né? Sou rico agora, abastado, estou aqui, dentro da vontade de Deus. O seu chamado não era para ele ficar na sua tenda e permanecer na tenda em reflexões, ponderações, contemplações, oh, que Deus maravilhoso, como Ele tem agido na minha vida, como Ele é bom. Não, constantemente ele tinha que se pôr-se a caminho. Abraão, hora de desmontar a tenda e andar. Ele está dizendo ao irmão, Abraão, desarma a sua tenda, coloca o pé na estrada, a caminhada continua, a aventura continua, eu tenho novas realidades, novos desafios para você, novas dificuldades também, mas novos milagres, novas experiências para você, ele está dizendo. E Abraão foi de lugar em lugar, de tenda em tenda, de altar em altar, até que Deus o enviou, olha isto, para o último e mais difícil trajeto da sua caminhada, que você já conhece. Gênesis 22, de 1 a 4, diz assim, algum tempo depois, vamos ler juntos? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu o quê? Chama outro, Senhor. Ai, meu Jesusinho, né? Estava aqui escondidinho e ele me encontrou. Né? Esse você conhece. Chama outro, Senhor. É eu mesmo? É comigo mesmo? Fala. Chama ali o Marlon. Então Deus disse, o que Deus disse? Pega agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha, que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Para você que está nos visitando, só explicar. É uma prova. Deus não deixou queimar, mas os deuses naquela época, e o Deus que ele seguiu no passado, queimava, oferecia os seus primogênitos. Era só uma prova, porque Deus é contra isso. Tá bem? Só para deixar claro, Deus não queria isso, mas era um teste na vida dele. Deus interviu depois e não deixou. Mas no dia seguinte, mas Abraão não sabia disso. No dia seguinte, vamos só ler? No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele, e no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então, 3 dias de viagem, ainda ele viu de longe o lugar. Está entendendo? Nossa, eu já fiz tudo que Deus pediu. Estou vivendo a vontade dele, projeto dele. Já fiz tudo. Tenho ministério. Eu tenho um ministério na igreja. Eu faço tudo que o pastor tem pregado lá, ensinado, eu estou buscando. Eu leio a Bíblia em casa, a gente faz devocional. Está falando, né? Então, eu estou seguindo o Senhor. Sou dizimista, tenho compromisso, tudo. Estou fazendo tudo que Deus pede. E ele fala, não é isso? Isso aí já foi. Eu tenho mais.
Desde que Abraão disse o primeiro sim para Deus, e ele começou a caminhada dele, muitos outros desafios aconteceram, e ele teve muitos outros sims na sua vida para Deus, para dizer, sim, pode falar, Senhor, eu estou aqui. O que é que o Senhor tem de novo para mim? O Senhor tem mais algo? Tem mais alguma coisa? Um comentário bíblico diz assim, vamos ler juntos? Também hoje, a nossa fé, para ser genuína, precisa pôr-se a caminho, regularmente, rumo à terra desconhecida, a tarefas complexas e sacrifícios. Tarefas complexas e sacrifícios. Pôr a caminho. E ouvir Deus dizer, tem algo mais, tem mais um sim, tem mais um pedido. Meu projeto é maior do que você está imaginando. Então, Abraão vai de lugar em lugar, de tenda em tenda, de altar em altar, de experiência em experiência, de sacrifício em sacrifício. Depois do primeiro sim. Quais são as nossas tendas hoje, irmãos? Que nós queremos ficar confortáveis depois que respondemos a Jesus. Quais são? Eu já respondi. Sou convertido, sou batizado no Espírito, evangelizo, faço as coisas que Deus me pede. Somente praticarmos, talvez essa seja uma tenda, somente praticarmos a fé e ministério entre as quatro paredes da igreja e nos esquecemos que nós fomos enviados para o mundo. A igreja é isto, eclésia, ou eclesia, chamados para fora. E a gente pensa que é chamados para fora do mundo, não. Chamados para ir para fora, para o mundo. Nós nos separamos do comportamento do mundo, mas nós somos enviados para esse mundo. Jesus te chama para ir para fora, irmão. Amém? Talvez a nossa tenda é vivermos acomodados com a vida espiritual que nós conquistamos. Como é que está a sua vida? Nossa, eu estou feliz. Muito boa. Deus é bom demais. Amém? E o que mais? Hã? Não, mas o que mais? Mais o que, pastor? Essa é a grande questão. Está bem assim. Não preciso mais, eu já fiz o que Deus pediu. Talvez a tenda seja vivermos de experiências que aconteceram, e o pastor mencionou isso na semana passada, o pastor Rodolfo. Vivemos de experiências que aconteceram, já foi. E eu continuo contando e vivendo, me alimentando dela. Ouça isso e eu termino aqui. Fique em pé. Vamos ficar em pé que eu vou orar. Mas ouça isso. Ouça o que Deus diz a você neste dia. Saia da tua tenda. Você ouviu isto? Saia da tua tenda. Olhe para o horizonte da vida, da sua vida. Olhe para o horizonte. E ouça Deus dizer, eu tenho muito mais para você. Você ainda não viu nada. Isso é só o começo. E depois, prontidão para atender o que Ele nos pede, para servi-lo e experimentar o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Amém?